E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a um vídeo hiper especial, Boa mega noite. especial. Boa noite. Hoje, 7 de abril de 2025, a gente faz um ano de canal. Um aninho. Um ano. E, em comemoração a esse um ano de canal... Pausa porque o mosquito entrou no meu olho. Voltando. Um ano de canal, gente. Em comemoração, a gente resolveu inaugurar uma playlist, tá? Por quê? Porque o que mais nos perguntam, né? Quando nos encontram, vocês, pessoal que segue a gente, até quem não conhece a gente, né? E, enfim, todas as pessoas, diz: esse é o meu sonho, né? Como que faz? E fazem várias perguntas. Então nós separamos 10 dicas infalíveis para tipo sair do zero, sabe? Tenho sonho e quero realizar. Claro que tudo é muito mais complexo, né, do que pode parecer, mas tudo também é muito mais simples do que pode parecer. Nada é tão complexo assim. Então, vamos começar por partes, né? A gente conversou aqui e elegemos 10 tópicos, tá? E vou pedir que vocês fiquem até o final, porque o último é o mais esperado. Quanto eu vou gastar para construir um motorhome? Então fica com a gente. Se vocês não conhecem a gente, no link, na descrição desse vídeo tem um linkzinho de um outro vídeo que vai contar um pouquinho da nossa história e como que a gente veio chegar até aqui. Nós estamos hoje num dia chuvoso, numa cidade desse Brasilzão aí, que isso não vem ao caso, mas o que vem ao caso são os tópicos que a gente separou para ajudar vocês. Que certo? são baseados, né, na quantidade de perguntas que a gente recebe aí, né, diariamente. Aí, pelas perguntas, a gente andou conversando e a gente vai responder, né, pelo menos do nosso ponto de vista, né? Tentar, né? Tentar ajudar e esclarecer e tirar alguns medos. Para que vocês possam também, né? Claro. Realizar esse sonho. É isso E aí. top 10 das perguntas é: qual carro? Qual carro eu devo escolher? Qual carro? Como se existisse uma receita pronta, né? É. Como a gente já percebeu, né, que tem vários tipos de perguntas, de opções, né? De viajantes, né? De viajante. Então, qual carro é complicado de responder, né? Vai depender da necessidade de cada um, né? Acho que o primeiro ponto importante é saber que tipo de viajante tu é. Eu vou morar na estrada, é uma pergunta. Eu quero só viajar finais de semana. Eu quero começar, eu tenho muito dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho nada de dinheiro. Então essas são as perguntas principais que você precisa nesse momento. Mas tem umas coisas básicas assim, eu acho que responde essa pergunta de uma maneira mais geral assim, né? Que é: qual carro? Por que eu vou falar isso? Porque muita gente compra um carro para viajar por empolgação. Ou porque o outro comprou. Vou dar um exemplo. A pessoa vem aqui e vê uma camper, né? Uma camper, é lindo, é isso que eu quero, pá, e pum. Vai lá e dá um jeito de comprar uma camper, troca pelo carro, troca por uma casa, sei lá, né? E aí depois não era o estilo dela, porque todo veículo vai ter prós e contras. Vai ter uns mais que vai combinar melhor com você e vai ter um outro que menos. Não quer dizer que um é melhor, outro é maior, mas é o teu estilo de viajante. Tem gente que pega o camper, vou dar um exemplo rapidinho aqui, porque o camper normalmente vai ser 4x4, é uma caminhonete ali embaixo, né? A diesel e tal, 4x4, isso e aquilo. A dirigibilidade, porque está dentro de um carro menor ali. Mas de contrapartida, pelo que a gente vê de relatos, né? Balança muito, né? Consome mais. Para entrar na camper normalmente, a não ser essas assim muito ultramodernas, né? Todas as camper entram por fora. Uma vez eu vi mas eu acho que não é camper, não é camper, bunker, né? Então tem que sair para entrar. Então todos vão ter vantagem e desvantagem. Eu estou falando isso por quê? Porque quem tem que decidir isso é você antes de comprar. O meu estilo é mais... Eu não gosto de capital, eu gosto mais isolado. Então, né, vai precisar de 4x4 e tal. Não, o meu estilo é mais praticidade, uma casa que já está tudo meio na mão ali, uma van e por aí vai, tá?
E no nosso caso foi, temos pouco dinheiro, vamos fazer no carro. Porque a gente sempre gostou de acampar, gente. A gente sempre foi de acampar, de barraca, enfim. Então a gente pensou, né? Acampar por acampar, a gente monta o carro e vai viajar com o carro para tudo quanto é lugar. E assim a gente fez. E para nós deu super certo. Deu certo. E eu sempre aconselho também quem tem pouco dinheiro começar assim, né, nego? Tenta pelo menos, né? Fica em camping. Tem camping, mas eu não gosto de barraca. Tem camping que não tem barraca, tem cabaninha, outros, né? Mas aí já foge, né? Foge de carro, já vai, verdade. né? O Esquece negócio é motorhome. É verdade. Porque se hospedar em chalé, todo mundo, né? Acredito que Mas todo mundo... eu quis dizer na pegada assim, mais camping, mais mato, mais isolado, sabe? Sei lá. Mas eu digo assim, se a pessoa tiver pouco dinheiro, montar um motorhome no seu carro é uma opção. É uma opção. Né? Tem pouco dinheiro ou não tem certeza que vai querer aquela vida, porque acontece isso, tá, gente? Às vezes a pessoa investe num motorhome ou na montagem de um motorhome, que é pior do que um pronto, né? Porque um pronto normalmente eu acho que tu vai pagar mais barato do que montar um. Depende também, porque depende se a pessoa monta, né? Tal, né? E se arrepende. É que às vezes é assim, ó, aparece muito que a pessoa montou, não era o que ela queria e quer vender, daí às vezes quer vender, daí a oferta, né? Ou montou, o marido não se adaptou, Isso. Ou a esposa não se adaptou. O cara montou, mas aí ficou na febre, aí a mulher disse que ia, aí não gostou e vice-versa, né? E aí agora o cara tem que vender. Pô, essas coisas para vender, assim, ó, é difícil, tá? Então tem que bater, tem que ter preço, vai perder dinheiro, né? Enfim, aí nesses casos, o ideal é que a pessoa possa testar antes, né? Mas assim, respondendo a pergunta qual carro, se pergunte você, como que é a sua rotina? Né? O que você aceita perder de conforto em prol de uma vida? Porque isso é uma pergunta importante fazer, né? Ó, hoje a gente estava passando muito calor aqui. E eu perguntei para o Esaú assim, ó, ô nego, quando passa muito calor assim, tu pensa em voltar? Aí ele me olhou assim com uma cara de, tá doida? Entende que as prioridades, embora a dificuldade, a gente está disposto a abrir mão do conforto do ar-condicionado em prol de um objetivo. Você tem que saber se você está disposto e o que você está disposto a perder, né? Isso. Assim, eu vou tentar também dar um ponto de vista que talvez alguém se identifique, tá? As coisas têm que ser medidas assim, ó. Morar no motorhome, como muita gente diariamente, tá? Várias pessoas, hoje mais de uma vez, né? É meu sonho. É meu sonho. É meu sonho. A pessoa tá de um lado dessa história, dessa situação, que ela não faz nem ideia do que é, tá? E assim, se a gente falar diferente, é mentira. É um sonho? É um sonho. É um sonho. Mas é só o sonho? Não, gente, não. Assim, ó, o que a pessoa tem que fazer é se permitir e também querer passar pelo... Tem hora que é ruim, né? Então botar na balança também o que é mais importante. Se no primeiro calor, no primeiro lugar que tu ficar com medo, ou primeira semana que tu tiver mais dificuldade com estrada, com carro, seja lá o que for mais forte do que a vontade de descobrir, porque também tem que querer. Então isso é uma coisa que diariamente a gente vai botando na balança, tá? Hoje o calor, mas eu sei que daqui a pouco eu vou achar um lugar do meu jeito, porque isso aconteceu já, é normal. 1000 vezes. E no nosso caso, a gente consegue, né? Eu vou para ali porque eu gosto dali, eu vou para lá porque a gente não tem um roteiro, então facilita, tá? E a gente também está falando para quem quer um motorhome para curtir a vida, né? É diferente de uma pessoa que é obrigada a produzir conteúdo, né? Então tem isso, né? Tem essa balancinha, mas se tu não... Como é que eu vou explicar? Se tu não tentar viver isso, tu nunca vai saber. O medo não vai te deixar. Tu sair do teu ar-condicionado, e o máximo que pode acontecer é tu não gostar. Por isso que é importante tu pensar antes qual carro. Será que se tu nunca acampou, nunca viajou, nunca fez nada disso, é legal alugar um motorhome, é meio pesado assim, mas vale a pena.
Porque o investimento depois, né, aconteceu agora essa semana. E o Ou se pessoal... você não... um casal de amigo nosso tá pensando em comprar, a gente orientou a alugar e eles vão e alugar. passar uma semana pelo menos, né? Eles até têm o Mas, valor assim, para comprar, mas vão alugar primeiro. Se vocês não têm essa condição, né? Porque eu acho que o aluguel de motorhome é uma média de 800 a R$ 1.000 a diária de um motorhome. É um valor pesado. Se pegar mais dias, eu acho que vai diminuindo, né? Tem um amigo nosso mas que... aí também tu tem que ter disponibilidade também, né? De tempo. Mas enfim, é uma ótima opção. É a melhor opção. Mas, né? Tu vai ter uma febre, né? De como é. Mas 15 dias não vai te falar como é a estrada de verdade, tá? Não estou falando isso para colocar medo. É que tem que ter essa consciência, né? Tem que ter. Mas já vai dar uma boa noção. Mas o que eu ia falar, se a pessoa não tem essa condição, tá? Faça no próprio carro ou faça com uma barraca. Porque eu sempre digo, quem gosta de acampar, quem gosta de barraca, não vai gostar de uma van, gente, que tem uma casa, que tem banheiro, que tem tudo. Se a pessoa passa perrengue numa barraca para cozinhar, porque quem acampa sabe que é um perrengue gostoso para quem gosta. Mas é um bom teste. Se você não tem dinheiro para pagar, faça o teste. E aí, faça essas perguntas que a gente falou, faça para vocês mesmo, né? E vejam qual que é a condição financeira, porque isso tem tudo a ver, e a necessidade de vocês. E uma coisa também importante é quanto tempo a pessoa dispõe para viajar, né? Tem isso, é muito importante, né? Porque se ela vou passar um mês por ano, então um mês, 30 dias vivendo, ela precisa de um lugarzinho mais confortável. Agora não, vou viajar só finais de semana, né? Então tranquilamente dá para montar um motorhome num carro. Tem gente que monta em Uno, enfim. A gente vê de tudo, assim. De Uno até... Bom... Tudo. Fusca. Tudo. Vocês não têm noção, né? Porque não é nossa pegada filmar as pessoas assim, né? Às vezes faz amizade e tudo, mas não vão, né? Então, mas assim, ó, é possível qualquer coisa, qualquer valor. Por isso também que é complicado, é uma coisa muito particular esse negócio de quanto tu vai gastar. Cara, cada um quanto sabe, tu vai gastar, quanto que dispõe. É possível, eu garanto que é. Mas, né? Tem várias coisas que tem que ver junto, né? Assim como o valor para viver na estrada, né? Exatamente. Tem gente que posta vídeo falando que vive com um salário. Vive. Mas... tem gente que vive com 10. Não precisa nem explicar o resto. Tem cada gente um, que vive, sei lá, cada um, mais. né? Tudo é possível. Vai de tu saber escolher as coisas certas para ti, né? Tá. Eu acho que esse tópico deu, sobre carro né? é isso, né? Não tem como falar um carro, mas tem como ajudar você a escolher, né? A escolher. E se tiverem mais alguma dúvida, pode deixar nos pode comentários. Perguntar, a gente tem o maior que prazer. Agora meu marido está respondendo nos comentários. Esse hashtag dança com a K aí tá me ferrando, tá? Sei. É isso aí, gente. Não desistam. Eu não desisti. Bom, outra coisa que perguntam pra gente bastante, o que eu preciso levar? O que eu preciso levar? Gente, parece perguntas óbvias, mas todo mundo tem essa curiosidade. O que eu preciso levar? Bom, de roupa eu vou falar para vocês a minha parte. O que eu acho? É simples. Eu vou dar uma dica bem boa para você sobre roupa. Vai. Em um mês, quantas peças de roupa você realmente utilizou? Quantas? Pensa isso na tua cabeça aí. 5, 10, 20, 30 em um mês. Aí tu pensa assim, ó, em 10 dias, o que eu vou usar? Entende? Seja o máximo que você conseguir minimalista. É melhor até faltar um pouquinho, porque aí tu também acaba descobrindo a tua capacidade de improvisar, do que sobrar. Né? Quanto menos coisas tu levar, por vários motivos, melhor é. Então seja muito minimalista. Se por um acaso você esquecer de alguma coisa, na próxima viagem tu pode levar. E se outras sobrarem, tu levou achando que ia usar, na próxima viagem tu deixa e leva outras. É assim, mais vale tu pecar por falta do que por excesso. Isso. Mas eu vou dar uma dica muito boa para você. Tu pode não quer dela. tu pode falar da parte das ferramentas, né? Porque o homem sempre se preocupa com isso. Eu vou falar uma que... Tá falando de roupa? Eu tô falando de roupa. Normalmente todas as pessoas que... Eu fico olhando para os lados porque as pessoas ficam olhando para nós. Elas ficam olhando para nós. Eles param e ficam olhando. As pessoas vão viajar
E elas começam assim, porque isso tudo é insegurança do desconhecido, né? Então vai. Uma isso jaqueta, aí. um moletom, Se fizer 20 frio, par de meia, se fizer calor. 30 e vai. E vai, vai. Eu tenho certeza que vocês vão socar o guarda-roupa de vocês. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa que se aplica, por exemplo, na mecânica e outras coisas. Eu tenho certeza que quem está assistindo, vou dar um exemplo, é do Brasil, sei lá, é lá do sul, vai viajar para o Nordeste. Um exemplo, né? Eu vou só falar uma coisa, aqui no Nordeste também tem roupa para vender, ferramenta para vender, aqui também tem mecânico, supermercado. Farmácia. Opa, vou ter que pausar, gente, só um pouquinho. Opa! Rapaz, eu estou precisando de você até demais agora. É? O que deu? Sempre eu precisei. É porque caiu aquele negócio em cima, aquela tampa ali, sabe? Mas vem aqui para você ver. Vou lá. Para ver que inteiro você pode me ajudar. Vamos lá. Voltamos, gente. É porque o Esaú Caiu a... já É que ajudou aqui ele. choveu muito hoje. Eu arrumei o guarda-sol dele. É um senhorzinho, gente, bem Bem gente boa. guerreiro aqui. Eu acho que é nativo e aí acho que a prefeitura cede umas barraquinhas para eles. Mas eles não têm como, não tem ferramenta, não tem nada, né? São bem humildes, né? simplesinhos. E aí caiu, o guarda-sol quebrou, arrumei e agora, como ele viu segurança que eu arrumei o guarda-sol, caiu um pouco, um pedaço da porta lá e ele veio correndo aqui, que tinha que salvar ele. Tá, gente. Mas enfim, né, nego? Aqui tem farmácia, Tava tem isso. loja. Então só finalizando o raciocínio, então não fique preocupado com isso e não traga o que tu não vai usar. Eu vou para o Nordeste, vou ficar 2 meses lá, 1 mês, que seja. Gente, leva a roupa só para o Nordeste, tá? Só pro Nordeste. Então também assim Só pro que você for fazer, né? esse conselho de quem está vivendo aqui, não precisa trazer um monte de roupa de algodão. Não. Passa na, sei lá, Decathlon, onde for, e compra essas malhas, E nem só roupa, né, nego? porque a Tudo. pessoa sua muito. Utensílios de cozinha Não, também. é para secar, né? Para secar essas roupas aqui, é que tu vai ter dificuldade para secar roupa, lavar roupa, isso aí tem. Mas de repente a pessoa não quer ir pro Nordeste, ela quer ir pro Sul. Sim, eu tô né? dando um exemplo, como eu falei, né? Do sul para o Nordeste. Não adianta tu vir para cá com um monte de roupa de algodão grossa, só vai te incomodar, que é lugar para secar, lugar para lavar, né? É tipo, Tá? se a pessoa for para um lugar de calor, não necessariamente do Sul pro Nordeste. Tem gente que atravessa o Brasil com um edredom no bagageiro, mas, cara, isso aí não... Ó, gente, só para vocês saberem, tá? A gente trouxe tanta coisa, a gente já deu roupa 2 vezes. 2 vezes. Eu durante tenho a mais um viagem. monte para dar ainda. 2 vezes durante a Então viagem. é Por quê? besteira. Porque eu comecei a separar o que a gente realmente usava. E isso se aplica a utensílios de cozinha, panela. É que eu gosto de cozinhar, então eu tenho panela, eu tenho forma. Aí é que eu digo, depende do seu perfil. O Esaú vendeu ferramenta no caminho. Vendi um monte de ferramentas. Vendeu porque não usava. Não tem como ficar carregando. Isso é uma van. Talvez o seu veículo seja menor ainda. Então, espaço é sempre prioridade. Porque a gente sai de uma casa grande, com quarto, com garagem, com isso ou aquilo, e cai na estrada. A tendência é a pessoa querer se garantir, porque ela tá insegura. Então é um monte de comida, um monte de lata, um monte de talher, 30 garfos, 30... Não é assim. Então economize isso, não se preocupe com isso. E uma coisa que a gente aprendeu também foi fazer compras, pequenas compras. Porque eu não sei É vocês, melhor. mas a gente sempre esquece de alguma coisa. Então sempre tem que estar voltando no mercado por algum motivo. Então a gente aproveita e faz pequenas compras. É toda semana, é né? porque Toda a geladeira semana. vai ser menor, o congelador é menor, né? A programação ela tem que ser um pouco mais pensada. Por exemplo, vai ficar num lugar que não tem mercado perto, não tem farmácia perto, não tem... Aí tu te programa ali uma semana, 2. Vai fazer um wide camping lá no meio do mato. É mas diferente. sempre lembrando de trazer o que vai utilizar de roupa 2, 3, 6 meses. Deu mais que isso é besteira. Mais que isso é besteira. Ah, eu vou para Argentina. Não é a roupa do Nordeste, é outra. Então, né? Mas não precisa levar tudo para todas as estações do ano, né? Porque Exato. é besteira isso. E nem para todos os climas, né? Porque a gente sempre pensa, mas se fizer frio eu tenho que ter isso, se fizer calor eu tenho que ter isso. Se eu estiver lavando uma roupa eu tenho que ter essa outra. Então sempre tem uma coisa. Mas assim, ó, esqueça isso, seja minimalista real. Mais vale faltar, que aí na próxima viagem tu completa o que realmente precisou,
do que sobrar um monte de coisa que tu não vai usar e tá fazendo peso no carro ou no motorhome, enfim, né? Ó, várias coisas na estrada é mais barato, entendeu? É muito mais barato do que às vezes onde tu mora, né? Placa solar aqui é muito mais barato que para lá, pro outro lado do Nordeste é muito mais barato, gente. Então tem essa programação que tu pode fazer no caminho e aí vai tirando dica com outras pessoas. Às vezes tal. vai melhorando também, mas É. aí a gente já está falando de uma viagem É. mais longa, né? E aqui Tá. a gente quer Verdade. generalizar para que ajude todas as pessoas, né? De uma forma mais geral. Tá. A 8ª pergunta, né, que fazem pra gente assim, ó, quanto que eu preciso ter de dinheiro guardado para uma emergência? Aí eu devolvo com outra pergunta. Vivendo na tua casa hoje, quanto tu tem de dinheiro guardado para uma emergência? A maioria das pessoas não tem dinheiro. É. Aí eu digo para vocês, precisa ter dinheiro guardado? Sim, ele vai Melhor. te dar segurança. Claro. É bem melhor. Mas isso é uma regra? Não. Quando a gente saiu para viajar, nós não tínhamos dinheiro guardado. Então, mas é cada um. Tem pessoa que ganha dinheiro na estrada, trabalha home office. É outra pegada. Agora, se tu tem renda de outro lugar, alugou a casa, é legal, é interessante tu deixar um dinheiro para a manutenção do carro, numa emergência, num lugar que talvez não aceite cartão, né? Um exemplo, um cartão de crédito. Então, basicamente é isso. Não é uma necessidade, tá, gente? Assim, ó, não coloquem isso como uma meta. É bom ter dinheiro guardado sempre, independente se tu vive na estrada, se tu viaja no final de semana, se tu vive numa casa fixa. O dinheiro guardado, ele sempre te traz uma tranquilidade. A gente sempre teve dinheiro guardado? Obviamente não. A grande maioria da nossa vida, e hoje também o que a gente tem guardado não é lá essas coisas. Tem gente que fala assim, tu tem que ter 6 meses do que tu usa. Olha só, Então, gente. mas é o mesmo pensamento da roupa. Vamos supor, tu tem um carro, tu vai pensar assim, ó, mas e se fundir o motor? Olha só. Mas e se arrebentar não sei o que custa 20, 30 mil? Cara... Mas esse risco tu corre mesmo, morando gente. num lugar fixo. Não. Então, assim, ó, eu quando estava pensando em viver essa vida, eu vi, tá, um casal que falou que tem que ter 6 meses de sobrevivência. Então, vamos supor que tu gaste 5 mil reais por mês na tua casa. Então, eu tenho que ter 30 mil guardado, que eu não vou utilizar para poder viajar. Gente, isso foi bem desanimador. Porque é uma quantia considerável, então, não é quem um não valor tem, que todo mundo vai dispor. Então quem não tem não pode viajar. E dinheiro guardado é um dinheiro que tu não conta, que tu não vai poder... Então assim, ó, quanto eu preciso? Quanto mais você conseguir ter, mais segurança você vai ter na estrada. Se acontecer um problema, tu vai ter dinheiro para chamar um guincho. Mas se tu não tiver, gente... Eu nunca vou poder viver essa vida porque eu não tenho. Não, gente. Eu particularmente, Carline, não casal aqui, tá? Vai assim mesmo. Se é teu desejo, vai assim mesmo. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. O que a gente encontra de viajante, assim, ó, em situação que tu não imagina. Atolou o carro e dá um jeito. O carro estragou, dá um jeito. Pra tudo se dá jeito. Parece... Então, gente, assim, ó, tem jeito para tudo. Para tudo se dá jeito nessa vida. Só não se dá jeito para a morte. Então, se estragou o carro e tu não tem dinheiro, tu vai arrumar alguma solução. Tu vai encostar ele ali, tu vai esperar um pouco, tu vai pedir ajuda para alguém, ou alguém vai passar e vai te ver e vai querer te ajudar. Sempre vai ter um jeito. Né? Assim como aí onde você mora, eu tenho certeza que tu sempre dá um jeito, né? Quem não ficou na rua, né? Quem não ficou... Quem nunca passou um na aperto mão, desse? quem não estragou o carro, e por aí vai, né? É isso aí. Outra pergunta. Quais aplicativos eu tenho que ter? Eu fui uma, tá, gente? Saí baixando 500 milhões de aplicativos inúteis. A maioria, quando na verdade eu precisava de pouca coisa. A gente usa Google Maps, né? Com ódio, mas a gente usa. Que depende do estado, né? Depende da cidade, um roda melhor que o outro, né? Tem as atualizações deles também, né? Então, tem, por exemplo, essa cidade que a gente está, o Waze funciona muito bem. Já o Google Maps, ele já levou a gente para uns 2 lugares assim, nada a ver. Aí então, a gente usa o Waze e o Google Maps. Também esses dois tem são bem bons.
tem o Maps.me, que é mapas offline, mas a gente não usa. Eu nunca usei. A gente baixa mapa, né, nego? Baixa o mapa, se tu vai para um lugar que tu já sabe que o sinal do celular é ruim, já baixa antes, seleciona ali, ó, o mapa, o lugar que tu quer, né? Eu acho que para fazer isso tu tem que estar tu não pode estar na aba ali que tu pesquisa o endereço, tu tem que estar antes, clica no nomezinho Na lá, né? configuração, Aí tá escrito mapas offline, clica ali, seleciona a região, imagina onde tu vai rodar um tempo, né? E baixa. E aí ele funciona sem internet, Aí então se cair, é muito legal. desligar, sei lá, tu tem ainda. E um outro aplicativo muito legal que a gente usa bastante, tá? É o Caminho do Sol, é o nome do aplicativo. Por quê? Porque esse aplicativo ele diz aonde tu tá, e da onde tu tá, onde o sol vai se pôr e onde o sol vai nascer. Então, para quem tem placa solar, é muito importante saber onde o sol vai nascer para saber se tu tá na rota para pegar bastante captação de energia solar, né? É importante saber, né, por essa razão que ela falou, parou no lugar, já olha onde é que o sol se põe e faça a conta, né? Porque às vezes a árvore não está em cima da van, ela está mais do lado do carro, né? Do motorhome, do seja o que for. Mas o trajeto do sol naquele dia, tu vai perder lá 3, 4 horas porque tu ficou num lugar fora da rota dele. Então é bem importante isso, e de manhã já acordar com o sol na porta do carro não é legal. Não né? Ou às vezes na traseira do carro. Então, dependendo do isolamento, isso é bem importante, tá? Que é estacionar da maneira correta. Eu sei que às vezes o terreno não ajuda muito, né? Mas se você está num legal, carro, esse aplicativo é legal. é bem legal, a gente usa bastante. Funciona. Se você está num carro e não precisa de captação solar, pelo menos tu vai querer dormir com um certo conforto de manhã, que é o horário do sol quente, né? E dentro de um carro, por exemplo, é bem quente. Então esse aplicativo ele ajuda muito nisso, né? No nosso caso, por exemplo, a Aline normalmente ela sai da cama primeiro, né? E aí ela vai fazer o café. Aí se a van não tiver num lugar, se a Charlotte não tiver num lugar legal, aí o sol fica batendo aqui na porta, ela não pode abrir, entendeu? E eu acordo em seguida, mas é uma coisa que é só olhar o aplicativo, ele vai perder segundos, né? Eu nunca pego quando o sol nasce aqui, ó. A gente sempre procura botar ou o sol nascer lá ou lá. A gente já ficou num lugar agora que tem bastante pé de coqueiro. E eu esqueci de olhar o aplicativo. Aí eu estacionei onde eu achei que eu ficaria, e aí no outro dia me ferrei. Porque daí parou outro carro e tal, aí eu fiquei num lugar bem ruim. Em cima estava liberado, mas o sol, ele não simplesmente passa por cima de ti, né? Ele tem um percurso, né? Dependendo da região, o estado que tu tá, gera até... Melhor não falar disso agora. Melhor não entrar nisso, mas Tá. enfim, o caminho do sol É importante. é importante. E tem o queridinho dos viajantes, né, que é o Overlander, que a gente usa bastante, mas não usa só ele, gente. Assim, ó, não usa só ele. As pessoas, às vezes, a gente vê que se seguram só por isso. Só por aplicativo. Aí ela já gera um roteiro e já fica na mente dela, vou dar um exemplo, tá? O cara vai daqui para outra cidade. Ele já procura ali no Overlander, vou ficar aqui. E tu chega lá, às vezes porque o Overlander ele é alimentado pelos viajantes, certo? Nós vamos fazer um vídeo, tá, gente? Não só por viajantes, tá? mexer. Ele vai falar para você ali várias coisas. Tu pode selecionar para ele te mostrar camping, para ele mostrar pontos de água, pontos de luz, Mecânico. pontos de por aí vai, tem tudo ali. Então tu selecionou lá um ponto de apoio. E tu chega lá, não é, acontece, tá? É normal. Tu chega lá, não é mais nada daquilo que está na foto. Às vezes nem tem mais o lugar. Às vezes já foi proibido. Ou o lugar já não é mais legal. E aí tu gerou toda a tua expectativa por aquilo, chega lá, não é, tu te frustrou. Aí tu perdeu, às vezes, um monte de lugar no caminho. Que tu não quis dar uma olhadinha, dar uma paradinha, dar uma olhada ali, pergunta, conversa com outros viajantes, porque sempre tem alguém que tem mais experiência. Para mim, na estrada, o melhor que tem, a melhor coisa que tem é tu conhecer as pessoas e o pessoal que viaja. Porque sempre tem um que está vindo para onde tu vai e outro que já foi para
confundi. Enfim, né? Sempre que tá tem gente- indo pra sempre onde tu já passou. Tá vindo e da tá- onde tu quer ir. Isso. E aí, aí pergunta, gente, a melhor experiência é ao vivo e a coisa. O cara teve lá. E perguntar ficou- também pros moradores, É. né? Pros comerciantes. Ah, acontece direto. É. Ó, aqui tem algum lugar que o pessoal fica, um lugar bom pra ficar. Olha, eu já vi uma vez uma pessoa. Aí tu vai lá e é outro lugar, não é oficial, tá? Exatamente. Eu acho que de aplicativo é só isso que a gente usa, né? É. Tem outros, tem Macamp, né? Ah, uma camping também, mas uma camping ele mostra mais camping. Acho que é mais patrocinado. assim, É. né? A gente Eu quase não muito. usa Nunca, isso. nunca deu certo. No momento a gente está usando mais o intuitivo. É. Mas a gente já vai chegar lá. Olha uma ruazinha, a gente dá essas sortes assim, olha a rua. É. Essa rua aqui parece que vai dar lá em tal lugar. Vamos lá ver. Somente de bike. De bike a gente conhece bastante. Né? Uma dica, se puder ter uma bikezinha, tanto carro pequeno quanto van, quanto qualquer carro, dá para ter uma bike, tá? Uma bikezinha, né? Tem as dobrável, a gente colocou dobrável principalmente que estraga muito do lado de fora, né? Porque a gente também escolheu vir para o litoral, né, gente? Isso, porque uma coisa é tu chegar numa cidade, numa região visto como turista, né? Aí o motorhome e tal, chama atenção, né? E às vezes tu não quer chamar atenção, né? E aí, outra coisa é tu tá de bike, numa cidade É só assim, mais uma pessoa na multidão. simples, sabe? Ninguém te nota. E as pessoas conversam contigo de uma maneira diferente, entendeu? Consegue interagir melhor. Melhor e aí consegue mais informações importantes por conta dessa E interação. quem sabe das informações é sempre os moradores. Eles têm as melhores informações. Os comerciantes. Preço, lugar para ficar, criminalidade, qualquer coisa. O morador é que conhece a região, não é outras pessoas. Quem viaja às vezes tem uma experiência porque já passou lá. Mas às vezes a experiência dessa pessoa não vai fechar para ti, entendeu? Já aconteceu com nós, né? Já. Pô, fica em tal lugar e tal, aí a gente vai lá e Não gostamos. é horroroso o lugar. Mas para a pessoa foi legal. Mas o morador ele te dá detalhes, né? É isso aí. Outra pergunta. Como ter energia? Como carregar meu celular, meu notebook? Como ter uma televisãozinha? Energia. Essa pergunta é ampla, gente. A gente vai tentar ajudar vocês assim. Quem tá do zero, né? Quem tá do zero. Vamos lá. Do zero. Assim, ó, eu vou começar lá de baixo, tá? Menor investimento possível. A pessoa não quer gastar nada, quer fazer uma viagem, tá? Um inversor de voltagem, né? Ele vai pegar o teu carro, ele provavelmente ele é tudo 12 volts nele, né? A tua bateria é 12 volts. Então, ele vai pegar os 12 volts. Eu estou falando, imaginando que quem está me ouvindo não entende de nada, tá? Então, quem entende, não se ofenda, por favor. Que bom, parabéns. Se quiser me dar umas dicas, eu tô com o coração sempre aberto. Eu parei agora, né? Desculpa mudar o assunto, mas eu lembrei disso. Parou um micro-ônibus perto de mim esses dias, esses tempos aí, seu Carlos. Ele era seguidor, né? Começou a fazer umas brincadeiras. Daqui a pouco começamos a falar sobre, eu gosto muito de falar sobre o sistema, assim, né? O cara, mestre, né? Desmontou meu inversor que tinha queimado, identificou as peças, assim, ó, top, né? Então sempre tem alguém na estrada que vai saber muito mais do que tu imagina, tá? Isso acontece comigo direto. Um chega, pô, cara, que legal, tu pintou a Kombi lá do fulano, que massa, que top, hein? Aí tu fica orgulhoso, porque, pô, legal, né? Sim, um reconhecimento. De repente tu conhece um que ele faz muito melhor aquilo ali que tu. Entendeu? Então isso é normal. Então eu tô falando isso por quê? Porque eu tô imaginando que quem tá ouvindo não entende nada, tá? A intenção é Ajudar quem não entende. Então imagina, é bom tu ter então um inversor, gente, Mercado Livre, onde quiser, Amazon, Shopee, né? Mercado Livre tem uns inversores pequenininhos assim, ó, são pretinhos, Knup, eu acho a marca, né? Nossa, Knup. Nossa primeira viagem foi um inversor desse, né, cara? E investimento mais baixo. Bateria do carro mesmo, carrega notebook, celular, carrega um monte de coisa ali. Alguns equipamentos ele até liga, a gente mas é tinha limitado. luz recarregável, né? Luz recarregável. Começou o mínimo, né, de ventilador investimento. recarregável. E aí vai, tá? Não, eu não quero tanta autonomia, mas eu quero um pouco mais. Uma bateria. Investe numa bateria
né, que se ela for automotiva, tu pode ter a do teu carro, mais uma, vamos supor. E carregar essa segunda se ela for automotiva, tá? Mas dá uma pesquisadinha no modelo do teu alternador antes. Mas normal, o carro ele pode carregar até 2 baterias pelo mesmo alternador, tá? E aí vai, já aumenta um pouquinho, já tem 2 baterias, já pode botar um inversor um pouquinho maior, talvez um pouco mais de iluminação, uma bombinha d'água. Tem bombinha de água para te adaptar em algum lugar no teu bagageiro, que ela é recarregável. Também já é mais uma opção, a gente utilizou bastante, é bem comum. E aí vai, não, eu quero ter já uma bateria estacionária, pelo menos uma. Uma plaquinha solar. Estou resumindo o máximo para não ficar um vídeo muito longo, tá, gente? Então eu vou ter uma bateria estacionária de 150 amperes, por exemplo. E aí eu vou precisar, ela estacionária já não é recomendado carregar pelo alternador do carro, são tecnologias diferentes, tá? Não dá para entrar na parte técnica disso que não tem como, né? Mas assim, partiu com a estacionária maior, principalmente, não carregue pelo alternador do carro, tenha cuidado com isso. E vai ter que ter um controlador tem de controlador solar. O que ele faz? Ele pega a energia do sol que bate na placa, vai para o controlador que meio que equaliza para mandar para a tua bateria. E tu não pode pegar o fio da placa solar e ir na bateria, vai dar um problemão, né? Então passa por um controlador, tá? É igual de residência, igual de qualquer lugar. Mas energia solar, controlador, tem de R$100 até quanto você quiser, híbrido e por aí vai. Inversor híbrido que já é controlador, carregador de alternador que já é controlador e por aí vai. Mas basicamente, uma placa solar, tá? Quanto mais potente ela for, melhor, mesmo que sobre um pouco. Um controlador, gaste quanto você puder. Tem os PWM, que é um controlador, se souber usar é muito legal, porque é muito barato. Tem umas manhãzinhas simples que é fácil de aprender, tá? Ele é um pouco menos inteligente que a tecnologia MPPT, que é esse controlador melhor. Aí vai, gente, de 100 até, né, controlador e bateria. E cabos, né? Terminais, 2, 3 disjuntores ali que você vai precisar. Disjuntor para energia 12 volts, tá? Não é o mesmo disjuntor, gente. Eu sei que isso é uma informação que às vezes ninguém fala. Não é o mesmo de residencial, tá? Tem a tecnologia AC e a DC. Tá? Para carro é a DC, não é a mesma de casa, é diferente. Então, basicamente é isso, para ter já uma certa autonomia. Claro que eu estou falando basicamente baseado no que a gente vê, né, cara? As pessoas perguntam, no que a gente vê na estrada, né? Não é uma regra. Se tu tem um caso específico, deixa aí nos comentários. Tá? Não, mas é que a informação está errada. Essa é a informação que a gente viu que ajudaria a maioria das pessoas que a gente conhece, que tem o desejo de ter, não tem coragem, ou não sabe como é que é. E que serviu para nós também. Não precisa comprar um automóvel pronto para poder fazer esse tipo de passeio, curtir a vida, inteira, né? Não precisa entender, mas tem essas coisas básicas que é legal de saber, tá? Porque tu já pode começar com menos, não precisa investir já no... Exatamente, né? até para fazer o teste que a gente falou lá no início. Para quem não está fazendo isso, se arriscando, não tem noção do valor do que é essas informações bem básicas. Para quem não sabe nada, é muito importante que salva na estrada. Tá? Então é isso, só dá um pouquinho mais de autonomia, plaquinha solar, tem dobrável, tem flexível, tem umas que fica assim, tem as rígidas e por aí vai, tá? É uma questão de pesquisar, tá? E do teu projeto também, né? Estou falando do básico, crescendo um pouquinho, tentando falar rápido. Eu já tenho uma Kombi, sei lá, uma van pequena e por aí vai. Aí o céu é o limite. Mas o céu é o limite. Então, eu quero 3 baterias. Não, eu já não quero mais a tecnologia estacionária, eu já quero ir para uma lítio top. Aí tu começa já a entrar em outro patamar, mas assim, para quem já quer e vai poder investir numa coisa já assim mais, né, avançada. Mas a grande maioria dos viajantes viaja. Eu conheço gente que viaja, né, cara, fica um tempão aí em lugares wide camping ou camping selvagem, como queira, né, sem energia, sem nada, e a pessoa se vira com bateria automotiva, bateria de caminhão, que é muito mais barato, tá, gente?
Eu vejo gente Tem assim, bastante ó. até bateria de caminhão. É a tem bastante. mesma autonomia às vezes que nós, né? É. Com 2, 3 baterias de caminhão e o sistema do cara deu muito certo. Tudo é uma questão de adaptação e entendendo ali, tá? Isso. Então, eu falei o mínimo, né? Um inversorzinho, uma torneirinha, aquelas De USB, recarregável, USB. bomboninha de água, né? Se puder botar lá no bagageiro um porta-pote, uma bombona d'água, eu tô falando economia total. Um porta-pote, para não quero ficar no meio do mato lá, sei lá, quero me virar. Uma bombona de água, porta-pote, bombinha com bateria, né? Uma bateria sobressalente do carro pelo alternador, coloca o disjuntorzinho ali. Tá, e assim, até, mas é possível. E aproveitando para a próxima dúvida que é, eu acho água fácil na estrada? Acha água fácil na estrada, nego? Acha água fácil. Quantas vezes a gente pagou por água? Nunca, Nunca. nunca. Nem roubamos, tá, gente? Foi tudo com consentimento. Falar em roubar, ó. Gente, aí tem uns Depois casos eu assim falo. que a gente ouve. Mas não, assim, não ó. vai falar nada porque hoje não é sobre isso. Lugar mais fácil de conseguir água, onde é que é? Óbvio que é posto de gasolina. Por quê? Primeiro que tem muitos, né? Tu vai estar andando na BR, é muito mais fácil tu ver na rodovia, né? É muito mais fácil conseguir água na rodovia, é óbvio. Por quê? Posto de gasolina, né? Então tu vai estar passando por postos direto, tá? Quando é um carro menor, pouca água, qualquer posto vai qualquer conseguir, lugar, tá? gente, qualquer lugar. Tem lugares que bombona de água de 20 litros custa R$7, gente. Tem, É. tá? Bastante. Pra cá principalmente, né? Mas mesmo assim, impostos, comércio, Sempre vão ceder. moradores. O que vai acontecer, principalmente para quem já tem um veículo maior, né? É tu parar num posto e eles negar. Então não cometa 2 erros. O primeiro é, tu vai pegar a rodovia, a não ser que tu conheça e tu já sabe que o próximo posto, sei lá, é 100 km para frente, 200, aí tu vai ter que prevenir, né? Mas assim, ó, não chega no primeiro posto e completa o tanque. Por quê? Porque tem postos que tu tem que trocar abastecimento por água. Por quê? Porque provavelmente, não é culpa de funcionário, nada, provavelmente já foi algum viajante lá e já fez cagada. Isso é a coisa mais normal. Normal, gente. É impressionante assim, tá? Não estou mandando direta para ninguém, mas é normal alguém chegar lá, quebrar a torneira ou avacalhar, deixar Ficar tudo ligado. sujo, já aproveitar para tomar banho, já... Entendeu, gente? Então assim, ó, não leve a mal, porque eu acho que era muito natural antes que parasse nos postos e tinha água. Tá? Hoje, infelizmente, Aqui em alguns no lugares Nordeste não. a gente acha até um pouco de dificuldade. É, né, assim, ó, gente? tem Nas lugares, tem cidades cidades, principalmente as mais turísticas, tá? Nem vai, sem abastecer, porque não vão lhe dar. É. Tá? Não vão. Já tem que meio que... Eu vou abastecer, amigo, um exemplo, tá? Eu vou abastecer aqui, tu consegue um pouco d'água para mim, uma torneirinha que eu possa pegar um pouco d'água? Esse funcionário, ele já está orientado pelo dono, gerente, o que for, a só ceder água se você abastecer, infelizmente, tá assim, tá? Porque... Não, uma dica é não é sempre completar, né? Não espera usar tudo. A água, né? Ela tá falando da água. Não fica... Aí tem gente que faz o seguinte, quando tu já conhece o lugar que tu vai, então tu já sabe que lá tem água para ti, certo? Então não precisa tu levar 200 kg de água, 100 kg de água, litros, estou falando em quilo por causa do peso. Até lá não precisa, tu vai gastar mais combustível, eu sei, aí tá. Mas se tu não conhece para onde tu vai, não espera acabar a água para procurar água. Vai completando, parou no posto, já vai abastecer, já negocia ali. Cara, eu vou abastecer aí, consegue usar uma aguinha para mim na torneirinha lá e tal. Dá uma olhada quando chega. Outra dica, tá? Se tiver mais de um motorhome, não para os dois juntos para pedir água, gente, eles não vão dar. Se vai pedir água, entra só um. A não ser que o dono ali já seja muito de boa, é água de poço, sei lá, fonte, aí não liga, não tá nem aí, tá lá, ó. Mas normalmente tem um compressor grande que bombeia essa água para frente. Então já chegou 2 motorhome, aquele compressor, então tudo isso gera transtorno e aí já estão orientados. Então vai que um, assusta eles, né? não para os 2 ou 3, pior ainda, vai ficando pior, né? Para um aqui, o outro no outro posto, ou para um, abastece, depois vem o outro, porque isso aconteceu bastante com nós. Parou os 2, tá?
É isso Então, aí. água é isso, tá? Fique tranquilo. Mas imagine que vai ter cidades que você vai ter que negociar água, tá? Não se ofenda com isso. É porque provavelmente já teve problema ali, tá? Aí tu vai ter que... É assim, na cara dura, gente. Vou abastecer aí, consegue uma água pra mim? Já garante, tá? Já bota na responsa ali. Terceira pergunta que mais fazem pra gente. Quais locais eu posso dormir? Varia bastante de É cidade. muito amplo, a gente. Vamos. Quais locais não pode dormir? Ó, quando não pode, vai estar sinalizado. Vou falar então o nosso estilo, nossa maneira de agir referente a isso e lugares para dormir. Gente, eu não arrumo problema com o vizinho e não fico impondo. Eu tenho uma raiva quando as pessoas falam assim, ó, e cadê o meu direito de ir e vir? Isso aqui é um lugar público. Calma. É porque assim, ó, quando é para benefício próprio, tu sempre vai usar isso. Isso aqui é público, eu posso parar. Gente, é público, então não é teu, é de todos. Se é de todos, não custa respeitar, né? População, a movimentação, tamanho do seu carro. Qual é a graça também de tu ficar num lugar, gente, que as pessoas Parar não na- querem ali? Pô, tem lugar, gente, tem lugar. Olha o que acontece com nós. Que é público, a gente sabe que é público, mas tu chega no lugar, é extremamente cuidado. Os moradores, a rua toda cuida às vezes daquele lugar, gente. Aí eles plantinham, mas não sei o que, árvore, isso e aquilo, aí tu vai chegar e parar, porque é público. Eu acho que tem que ter bom senso, então respeita, pergunta, vê se pode, né? Sinta o ambiente ali. Não chega e vá parando porque é público, não faça isso, é por isso que muito lugar já não dá água, já não deixa. Respeite, em primeiro lugar, o morador, né? As regras e o morador ali. Tá? Mas, no Vai geral, oscilar bastante de uma cidade para outra. Praças, igrejas, Igreja católica principalmente, né? prefeituras, Sempre pode dormir do lado da igreja. centro de apoio ao turista, A delegacia de turista. estacionamentos em geral, gente, É. se não tem placa de proibido estacionar, A Polícia proibido Civil já pernoitar, descarta, porque provavelmente... movimento a noite toda, né? Mas não que tu não possa, tu pode. Não, normalmente não pode. Pode não. Ali tem movimentação de viatura e pessoas e tu vai atrapalhar, né? A não ser Eu que tenha sei, mas não pátio muito existe uma grande. restrição, né? Não, que eu Proibido saiba, estacionar próximos à delegacia, não existe Mas isso. normalmente o que vai acontecer? Procura a Polícia Militar que faz mais essa parte Postinho da Polícia Militar, da A- Guarda Municipal. A Polícia Civil, todo mundo sabe que é uma polícia mais de investigação, não que eles não conheçam a região, mas é muito mais prático tu perguntar para um policial militar, porque ele está na rua ali, ele conhece ali os lugares, esse serviço é mais deles. Então, dormir na frente da delegacia, acho que bem poucos lugares pode, tá? Bombeiro é mais receptivo. Bombeiros, Não sei porquê, mas acho que pela corporação mesmo, né? Então, o polícia militar ele vai te orientar, gente. Não é que é a obrigação, mas ele vai orientar o cidadão. Ó, amigo, ali é mais perigoso, amigo. Vou ficar lá. E vai estar. Mas locais que podem, tem muitos Basicamente é locais, isso, tá, igreja, gente? praça, né? Muitos. Tipo, se tu gostou do lugar, não tem placa, tu te sentiu seguro ali, não custa tu passar a noite ali. Porque tá num carro, né? Agora não vai abrir teu todo, não vai botar tuas cadeiras em qualquer lugar, né? Isso aí é uma coisa. Tenha consciência. Uma coisa Isso mais aí- lógica, né? Isso aí é um problema, tá? E aí já casa com a próxima pergunta, que é a segunda pergunta mais perguntada. É seguro dormir na rua? É tão seguro quanto na sua casa. Do jeito que eu... E tão perigoso quanto na sua casa? Vou tentar explicar, calma. Não é que Calma. é mais seguro que na tua casa. É assim, ó. Eu te conheço. Um caso, né? Que arrombaram o motorhome e assaltaram, levaram Mataram tudo. os donos do motorhome, Eu roubaram não tudo. conheço, tá? O que Já eu vi conheço, casos de arrombamento, a gente já viu. eu já vi bastante mentira sobre isso. Mas arrombamento pode acontecer com o seu carro estacionando em qualquer lugar. Agora de casos que pegaram o motorhome, gente, teve uma mentira esses tempos aí, né? Não sei se foi no Rio de Janeiro, que Foi falaram no que Rio, pegaram a foi no van, Rio. sequestraram as pessoas. Nem era um motorhome aquela van, tá, Nossa, gente? Era uma van de turismo. É um perigo, porque daí lança uma notícia dessa num grupo cheio de viajantes, que não lê, não sabe, não vai ver se é verdade, e Um monte de gente não vai pro Rio por já causa vai disso aí. passando para todos os grupos, é uma desgraça, gente, é uma mentira. Assim, ó,
no começo tu vai te sentir inseguro, né? Mas assim, ó, a chance disso acontecer, cara, acho que é do tamanho do que tu tem lá na própria casa, assim, entendeu? Tu vai te sentir seguro e não quer dizer que seja seguro. É só porque tu saiu da tua zona de conforto, que a tua zona de conforto é o quê? É o teu quarto, que tem uma porta, a tua casa, que tem uma porta, que tem um portão, que tu chaveia. Isso que traz segurança pra nós. Isso. Assim, ó. Mas não quer dizer que seja. Tenta ler o local, tá? A gente já parou em lugar pra dormir, que era uma cidade bem em movimento, bem top. Eu conheço muito bem aquela cidade e era um ponto de droga. Mas eu só fui descobrir, era meia-noite. Entendeu? O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Eu vou lá mandar parar? Vou ligar o carro e vou sair? Ali que tá roncando. Dormimos ali porque não é assaltante de motorhome, gente, não. Olha, cuidado Enfim, com isso, gente, tá? é muito mais seguro do que você imagina, pode acreditar. Agora, principalmente cidade do interior. É quase impossível. É isso mesmo. Ai, vou fazer minha primeira viagem, vou para uma cidade grande? Não, vá para uma cidadezinha pequena. Comece aos pouquinhos, entende? Porque isso é uma adaptação também. Dormir dentro do carro nas primeiras noites, para mim, foi bem difícil. E um dia é muito diferente do outro. Isso é normal. Hoje é assim. Hoje não foi legal, hoje não, sei lá, se incomodou, hoje paguei caro nas coisas, hoje o carro não estava bom, amanhã é totalmente diferente. Essa cidade aqui não foi legal, achei que foi meio insegura, a outra tu nem quer mais ir embora, tu quer morar lá, é assim, tá? Dê preferência para chegar cedo. Muito Cedo, melhor. gente, isso aí é extremamente importante, confie na sua intuição. Analise o lugar, olhe as casas ao redor, converse com os comerciantes, os moradores, entende? Você vai ter informações preciosas que o iOverlander não vai te dar. Isso, mas acostume-se com coisas básicas, assim, ó, chegou num bairro, olha muro, olha janela, vê se tem grade, essas coisas, entendeu? Então analisa essas coisas assim, né? Coisas básicas do dia a dia que tem na tua cidade, né? E a pergunta mais perguntada de todas as perguntas perguntadas. Quanto eu vou gastar para montar um motorhome? É a mais difícil de responder, gente. Porque para isso a gente precisa voltar lá no primeiro tópico, na 10ª pergunta, que é qual carro, qual estilo de viagem, quanto tempo você tem. Porque assim, ó, é injusto, né, falar. Eu já vi vídeos assim, né? Que a pessoa vive com salário mínimo. Tem, eu conheço, é verdade. A pessoa não mentiu. Mas são realidades bem diferentes de pessoa para pessoa. Né? Tem gente que vive, né? Mas assim, imagina que não é muito diferente da sua casa. E assim se aplica também na montagem, né? Quanto eu vou gastar para montar uma motorhome? Quanto gasta de comida, de compra de supermercado por semana, por mês? É a mesma coisa, tá? A diferença é que tu não vai conseguir comprar para um mês, a não ser que tenha um ônibus. Vai comprar picado, né? Já entra em outro patamar, Mas quanto gasta para montar uma van é relativo de acordo com o tipo de viajante que você é. Então varia muito, né? Varia muito. Varia a questão elétrica das baterias, né? Varia o tipo de carro, Vou usar como exemplo então nós, assim, um exemplo, para ficar mais... A gente tinha a Spin, né? Gastamos menos de R$2.000 para viajar e ficar bastante tempo fora, né, cara? Nós não tínhamos geladeira, gente. Saiu toda a luzinha. Não tínhamos geladeira. Não tínhamos geladeira, era cooler. Tinha bombinha d'água, tinha o tanque de água, né? 40 litros. Foi bem chuto, né? Tinha o inversorzinho, cama, gaveta, fogão. Tudo. Menos de R$2.000 a gente gastou. Então, fomos longe, tá? Tu pode contar menos de 2.000 até o céu é o limite. Porque não é justo. A pergunta é quanto gasta para fazer um motorhome? Para fazer um motorhome. Tá, Quanto eu vou gastar para montar um motorhome? Tudo vai depender também do motorhome que você vai ter. Vai depender do que tu quer fazer para ter, por exemplo.
fez um carro de 100 mil reais, tu já tem uma baita de um avanço, se quiser. Mas, tá vendo? Cada um. Nós trocamos o nosso carro por uma van. Nós não tínhamos dinheiro De para montar. mano, assim, né? Não tinha dinheiro para trocar, comprar e ficar com o carro, não. E viajamos muito tempo com ela, Sem nada? sem nada. Tipo, o que tinha no outro carro botamos nela e dá até vergonha de abrir a porta, É, né? Teve até uma época que a porta era vermelha. Não, e não tinha janela, gente, durante um bom período, né? A nossa cozinha era a cozinha da Spin. Era um caixote de madeira que estava, né? Foi feito para Spin, do tamanho da Spin, aí tinha um fogareiro ali dentro, tinha uma pia que a gente abria. Enfim, tem vídeo aqui no canal. É Dessa bom que vai tudo a experiência, né? Vai forjando a pessoa na estrada, né? Então tudo isso é válido também. Mas é interessante para quem vai comprar, se pretende, o quanto tenta antes ter uma experiência assim na estrada, né? Nem tudo Nem que seja com carro, nem que seja com barraca, né? Tenta ter uma experiência com camping, não chega assim, agora recentemente um casal quer alugar um motorhome, né, cara? Para passar uns dias com nós, porque eles queriam comprar o motorhome, né? O marido já queria comprar. Mas eles não tinham certeza se Tinha iam um se pouco de adaptar. segurança, pô, cara, consegue alugar, sei lá, 15 dias, fica um tempo, vê, tem seguro, não tem perigo, e tenta sentir. Claro que o dia a dia, cidade para cidade, estado para estado, muda muito a vida do viajante. Agora é um investimento um pouco mais alto, uma média de 800 mil reais a diária, né? Se você não tem esse dinheiro, faça uma experiência, vá para um camping, vá de barraca. Quem aguenta viajar e acampar, gente, com certeza vai aguentar o motorhome. Porque aí isso aqui é uma mansão perto de uma barraca. Então, né? são experiências, né? E Que tudo tem são que escolhas. passar, entendeu? Coisas que tu tá disposto a abrir mão em prol de outras. É injusto com vocês falar que vai gastar 100 mil, vai gastar 20. É injusto falar isso. Né? Primeiro que a gente não conhece, a gente nem sabe o tamanho da vontade e da disposição. Eu fiz as minhas coisas, eu montei, eu não paguei mão de obra, né? Isso faz diferença também. Sabe Raramente fazer? uma coisa, então tudo isso é uma conversa muito mais ampla, né, do que a gente falar. É sacanagem falar aqui, ó, Gastar tanto. você vai comprar um motorhome por 90 mil reais. Cara, depende da necessidade de cada um, é uma pergunta que não tem resposta. O que eu posso falar é que é possível, que tu tem condição, tem condições. A gente vê viajantes assim que realmente Uno, Paraty, Fusca, um lugar apertado, Saveiro, assim, Spin, tudo Renegade, de tudo, gente. tudo muito restrito, né? Cada um, né? E se a pessoa viaja assim e se sente bem assim, é um direito dela, né? Mas, assim, gente que tu vê que assim é bem limitado o negócio. E a pessoa é feliz. Tá ali, né? super feliz, gente. E é isso que importa, Do entende? nosso lado aqui tem um viajante que é numa Paraty, né? Na Paraty, ele vende algumas coisas ali. E tem o outro que é um senhor, que eu acho que é aposentado, um senhorzinho já. Ele vive numa Blazer, assim, entendeu? Então tem várias relativo. possibilidades, tá? Você que tem que saber qual é o seu nível, onde você quer, o que você quer, que tipo de carro tu quer, quanto tu tem ou está disposto a gastar. E o que é muito importante que tu não pode abrir mão e o que tu pode abrir mão. Eu sei porque a gente recebe muita pergunta, assim, sabe? Esses dias uma pessoa perguntou pra mim assim, ó, né, um seguidor nosso aí, olha, tem uma Fiorino, né? Eu quero montar, eu queria saber contigo umas dicas de elétrica. Tá tudo bem? É que, quantas baterias tu quer? Quantos dias tu quer ficar? Tu quer ir pra camping? O que tu quer fazer? O que tu precisa? Tu quer morar na estrada? Tu quer viajar final de semana? Tu quer viajar, Então vocês né? entendem que é injusto falar para vocês um valor ou qual tipo de carro, né? Entendeu? Vai variar muito, o que vai influenciar muito é o que tipo de viajante tu é. Primeiro tenta descobrir isso, tenta conquistar isso. O meu estilo é esse. Gente, eu sou muito seguro, eu não gosto de dormir na rua, minha vida toda eu sou muito preocupado, eu não gosto, tal. Vai ficar em camping.
Tem camping no Aí já tira um monte de coisa, de energia, de água. Lá no camping vai tem ter tudo. energia, vai ter água, E a vai ter maioria banheiro. dos campings tem cozinha compartilhada. Eu conheço, a gente já passou em vários campings que a pessoa compra um ônibus já para ficar no camping, aí fecha um pacote lá e mora lá no ônibus do camping. Ela não tem placa solar nada, ela liga na energia do camping, assim, acerta com o proprietário e mora lá e pula de vez de um camping, de um estado para o outro, assim, totalmente certo, seguro, dentro do que ela quer. E a pessoa tá super bem. Super certo. Tem o cara que é mais extremo, então ele precisa saber o que ele quer. Não, eu é mais off-road. Eu sei que eu estou saindo um pouquinho do assunto, mas eu estou tentando. Presta atenção quando for comprar um carro, que tem a ver com o quanto eu vou gastar no carro, porque primeiro tu tem que saber que tipo de viajante tu é. As pessoas não fazem isso. Elas simplesmente querem motorhome, e o motorhome bagulho. Não era nada do que ela queria. Era uma pegada diferente, aí o cara que não queria fazer acampamento mais selvagem, mais areia, mais praia, aí ficava atolada lá. Pô, não era o que eu queria, aí vai gastar um dinheirão, porque vai ter que vender para comprar, sei lá, uma camper. E aí vai perder dinheiro também, né? Já é 4x4. Aí tem o contrário, o cara que queria um motorhome, viu uma camper, pum, trocou no carro dele, sei lá o que ele fez, trocou no terreno, pegou a camper, e aí tem a vantagem de ser 4x4, mas tem, todo veículo vai ter, tá? Vai ter outras desvantagens. Camper, balança, né? Para te sair do carro, para te entrar na casa, tens que sair do carro, camper, tens que sair, a não ser que seja bunker, que entra por dentro, aqueles caríssimos, né? Então vai ter vantagens e desvantagens, gente. Você precisa saber antes de começar qual é a tua pegada. Eu quero mais autonomia. E resumindo, tudo parte do princípio desse, gente. Descubram qual é a pegada de vocês. É comum, ninguém faz isso, tá? Quero uma van. Que é o que os outros vêm fazendo. Quero esse. Ai, que motorhome lindo, olha esse micro-ônibus. Por isso que a gente reformou a Charlotte, gente, porque a gente fez o que todo mundo fazia. Já desfiz um monte de coisa. Né? Eu queria um micro-ônibus, né, cara? Quando eu sempre quis um micro-ônibus, passão, um motorzão, ficar lá em cima, grandão, pá, vivendo na estrada. Não, pra mim, não. Não vou ter. Não vou ter, gente. Não vou ter porque tem lugar que a gente vai, que a gente gosta de visitar, que é mais histórico, rua mais apertada. Não tem condição. Tem cidade que não é receptiva nem para van, imagina para um micro-ônibus, tá? Chama muito mais atenção. Tem muita vantagem, mas muita desvantagem. A gente descobriu, viajando, que não é a nossa pegada. Então, cuidado com isso. Conheço gente que comprou e teve que vender, porque não é muito mais trabalhoso, né? E conheço também o contrário. Comprou uma van, achou muito pequeno, sufocado e quis pegar o maior. É isso então, meu povo. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Muito obrigada por ter chegado até o final do vídeo. Eu custa falar, mas eu começo a me empolgar. Vai, né? Tem que ter parte 2, né, gente? Fala aí, tem que ter parte 2, senão fica Não muito dá, comprido. né? Se for passar o que a gente realmente não aprendeu, nossa, gente. É que a gente gosta realmente de ajudar, né? Porque fez tanta falta para nós. Fez. Coisinhas tão nossa, básicas. A gente cometeu tantos erros. Coisinhas assim, ó, que eu vi vídeo de canal grande no YouTube, né? Como comprar, como fazer, como montar, como é que eu monto meu sistema. Isso tudo é muito caro se tu for fazer projeto. Não estou dizendo que é ruim, é ótimo, mais do que ótimo. Se tu tem condição, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Extraia algumas informações que a gente pode dar de experiência, economiza teu tempo. Não estou falando para não fazer isso, né? Mas, assim, deu bem? Estava falando do... Não, é isso. Veja... Se a gente for entrar nos assuntos que a gente gosta de compartilhar, coisas que a gente quebrou a cara, que não custa nada. Eu consegui muitas de graça, assim, muitas informações eu consegui de graça. Muitas valeu, outras não valeu. Então eu acredito que a gente tem muito a acrescentar na vida de você que tem interesse aí em viajar, né? Que gosta, né? Que tem esse sonho, assim como um dia já foi nosso também, eu quando quis uma coisa um pouco mais avançada, eu tive que pagar, não é barato essas coisas, né? E tem informação que eu paguei que não valeu de nada. Não estou desmerecendo e nem mas ninguém sabe de quem que tu comprou, mas não valeu de nada. Então, a gente está aqui para isso, né? A gente é tão feliz fazendo isso
Isso mudou tanto a nossa vida, somos pessoas que a vida, para quem não conhece a gente tem um vídeo no canal aí, quem a gente é, da onde a gente veio, Tá do que na nos descrição do alimentamos. vídeo. Mas assim, ó, tá falhando já essa hora. Ah, gente, eu vou aproveitar que falhou aqui e vou falar pra vocês que a gente tá, com este vídeo a gente tá abrindo uma playlist, tá? Sobre isso. Eu nem sei o nome que a gente vai botar nessa playlist, mas enfim, o objetivo dessa playlist é ajudar você a colocar o sonho, a tirar o sonho do papel, É isso aí. né? É possível. Duas coisas importantes já de cara já. Tira o medo do coração, tá? Tira o medo do coração. Conheça o Brasil, que é um conselho, né? Não é regra. Mas tem tanta coisa Linda no que Brasil, eu não sei né? se a gente consegue conhecer assim em 3, 4 anos, né? E abra seu coração, gente, para novas Abre o culturas, coração, novas culturas, novas possibilidades, tá? Todos os lugares, um é diferente do outro. Não fecha o coração É. porque tu vai ter problema com segurança, tu vai ter problema com conseguir as coisas, com comunicação, com conhecer, E fora que tu não vai aproveitar, né? com viver. Por isso que a gente às vezes fica brincando com o sotaque dos lugares. A gente que até gosta, vi gente se a gente ofender. até... É que a gente realmente vai pra dentro Isso, a gente entra na cultura. e tenta assim tirar o melhor, né? Tem coisas que no nosso pensamento a gente acha muito legal, outras não. Mas abre o coração, né? É isso, gente. Esse vídeo já tá gigantesco. Muito obrigada por ter chegado até o final do vídeo. E em comemoração aos 10 mil inscritos, que a gente está muito, muito feliz. Aguardem notícias aí que nós vamos abrir um canalzinho, um canal de membros, né? E a gente está programando um monte de coisas bem Muita coisa legais. legal. Um monte de vantagens bem bacanas para isso. Vocês param com esse negócio de hashtag dança pra casa. Não paro não, continua aí, pessoal, que tá... Olha, Uma hora é um vai dar problema. certo, Eu não tenho fé. tenho ritmo. Eu era músico, mas pra dançar não. Vai, sim, ele não tenta, gente, ele não tenta. Mas é isso, povo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.